Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, bem-vindos ao programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje vamos conversar sobre o brincar como direito fundamental, um tema que aborda as conexões entre educação, cultura e infância. Fica com a gente que o programa está imperdível. O direito ao brincar é reconhecido como essencial no desenvolvimento humano e está garantido no artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Ele assegura às crianças o direito de participar de brincadeiras e atividades recreativas apropriadas para sua faixa etária, bem como de se envolver em atividades culturais e artísticas. Entretanto, no contexto brasileiro, onde muitas crianças enfrentam vulnerabilidades sociais, falar sobre o direito ao brincar significa também abordar desigualdades no acesso a espaços públicos seguros, brinquedos adequados e oportunidades de lazer educativo. Dessa forma, projetos que promovem o brincar são fundamentais para fortalecer vínculos comunitários e resgatar elementos culturais. Para falar sobre esse tema, convidamos Ju Fux, educadora ambiental, pedagoga de emergência e pedagoga Waldorf. Seja bem-vinda, Juliane. Obrigada, Bárbara. Prazer estar aqui. E também convidamos o músico, ator e dançarino Helder Vasconcelos. Ele é criador do projeto Boi Marinho, uma manifestação cultural que mistura música, dança e teatro, inspirada nas tradições populares do cavalo marinho. Seja bem-vindo, Helder. Muito obrigado, Bárbara. Um prazer estar aqui. E lembrando, se você está na região metropolitana do Recife, pode nos acompanhar pela 99.9, a Universitária FM, disponível também para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou nos melhores agregadores de podcast. Para começarmos, como vocês definem o direito ao brincar e por que ele é considerado essencial no desenvolvimento infantil? Então, a criança, por natureza, ela brinca. Isso é da natureza da infância. Você não vê nenhuma criança que não brinque, a não ser que ela esteja passando por uma situação traumática, de um trauma muito instalado. É nesses momentos que a gente vê uma apatia no brincar infantil. Fora isso, a criança sempre brinca. Ela inicia nos primeiros anos de vida brincando com o próprio corpo. Então, primeiro ela descobre as mãos e aí vai descobrindo todo o resto, brincando com a materialidade, o que está perto dela, até ela conseguir brincar com o outro. Então, é também uma questão de desenvolvimento, saber brincar com o outro, estar com o outro, sabe? Isso é aprendido pela criança, à medida que ela cresce. Faz parte dela e é a partir disso que ela descobre o mundo, ela conhece o mundo e ela se constitui enquanto individualidade. Então, não tem como separar o brincar da infância, de jeito nenhum. Parece até que isso está vinculado à própria existência dela, né? É o adulto que chama isso, que dá o nome de brincar. Mas, né, observando assim, a criança na sua existência dela, isso que a gente chama de brincar é o existir dela, né? Então, mas também não é à toa que essa palavra existe, que a gente chama de brincar, porque parece que é uma existência plena. Então, parece que brincar é existir plenamente. Então, como a criança ela está ali na sua plenitude, é uma etapa que ela está ali plena na sua existência, então ela está brincando o tempo todo, né? Então eu traria um pouco dessa observação, assim, né? Talvez para trazer um pouco da profundidade do que a gente chama de brincar, né? Uhum. E uma necessidade, a gente pode ver como uma necessidade mesmo da criança, porque ela está construindo o corpo físico, né? E para construir, inclusive para moldar estrutura óssea, é preciso gerar energia. Então é preciso de movimento, né? Calor, para crescer. Então ela brinca, constrói cérebro, por exemplo, constrói sinapse, né? Ao brincar. Inclusive constrói muito mais sinapse brincando do que sentada ouvindo alguém falando para ela. Eu não tenho esse número, mas tem uma amiga que sempre sabe de qual e fala. Que é uma coisa assim, são muitas vezes mais sinapses feitas brincando do que sentada ouvindo uma explicação. E quando a gente fala isso como um direito essencial, né, fundamental, ou seja, isso não está dado, isso precisa de uma garantia. Uhum. Historicamente, houve um momento em que não era dado. Se você pensar no trabalho infantil, por exemplo, né?
Então, meus pais trabalharam na infância. Eu já não trabalhei. Eles participaram da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, houve um momento em que as crianças elas trabalhavam e elas eram consideradas como pequenos adultos. Elas estavam, né, nesse período da Revolução Industrial e depois, elas estavam lá dentro das indústrias e estavam lá lidando com máquinas. E se pensar nos nossos amigos da Mata Norte, aí Eldinho tem muita mais propriedade para falar, estavam na cana-de-açúcar, cortando cana desde muito pequeno e assim vai, e cresce, né? Então, não é um direito garantido. Por não ser garantido, teve que ser instituído, né? Teve que ser preconizado como direito. E hoje as crianças nem sempre têm também, elas brincam. Então, mesmo que uma criança esteja trabalhando, se você passou pela experiência do trabalho infantil, você vai lembrar que mesmo que estivesse num caixa, você estava brincando com alguma coisa nos momentos que tinha, nos intervalos que tinha. Porque é isso, né? É necessidade da criança. Mas nem sempre ela podia viver isso do jeito que precisava. Então, foi preciso ser instituído como direito para que isso seja assegurado. E ainda não é, exatamente. Né? Isso mostra também o tamanho do absurdo que é a gente precisar falar disso, né? Que isso é um direito instituído. Porque é um absurdo que a sociedade tenha chegado a esse ponto de ter que pensar dessa forma. Porque se você for pensar direitinho, se a gente tivesse se organizado de um jeito, eu digo a gente enquanto sociedade humana, tudo o que a gente faz poderia ser uma brincadeira. A gente está aqui, tem um programa de rádio, tem uns equipamentos, aí tem uma pessoa que tem um conhecimento técnico, você que tem um conhecimento pedagógico, a Ju com dela, eu com... O que é que a gente está fazendo? Por que isso é trabalho? Isso é uma brincadeira, estamos brincando, entende? Assim, a gente poderia viver eternamente nesse estado de brincadeira sem abrir mão de nenhuma responsabilidade, porque a própria criança, que não tem as mesmas responsabilidades de um adulto, ela também precisa se comprometer para brincar. Então, ela se compromete, é muito sério para a criança brincar. Então, isso mostra o tamanho do absurdo. A gente era para viver mesmo adulto num estado de brincadeira. Por que um programa de rádio não pode ser uma brincadeira? Porque a gente é adulto. Então, né, se a gente abrisse isso, a gente viveria num estado de plenitude, de organização igual, porque a gente não ia deixar de fazer o que a gente faz. Mas, entende, a qualidade ia ser uma outra se a gente pudesse ter vivido nesse estado de brincadeira. E os adultos que conseguem fazer isso, eles são, assim, é quase uma ilha, né? Uma ilha de alegria quando a gente encontra um adulto que consegue viver nesse estado de alegria e de existência, né? Então, isso é quase impossível a gente pensar isso do jeito que a sociedade se organizou. Mas é mais absurdo ainda você ter que pensar não só nos adultos, que parece quase impossível a gente pensar nisso. Um caso perdido, né? É quase, né? Tem alguns que insistem ainda e inventam um boi para brincar no meio da rua. Ainda bem que tem isso. E inventam uma banda de música para ficar brincando lá, tocando. Enfim, tem alguns malucos que insistem, mas é quase impossível. Agora, trazer isso para a criança e ter que refletir isso como que isso é um direito da criança, aí é um absurdo grande, né? Que a sociedade precisa urgentemente excluir isso, né? O ideal é que a gente não precisasse mais nem estar discutindo isso, porque esse direito não seria deturpado, né? Sim. Juliane, queria pedir para você explicar para a gente o que é a pedagogia da emergência, né? E como ela utiliza o brincar para ajudar crianças em situações de vulnerabilidade emocional. A pedagogia de emergência ela surgiu em 2006 por causa de um conflito que estava acontecendo entre Líbano e Israel. Então, um professor alemão chamado Bernd Ruff trabalhava com crianças com deficiência
estava com um grupo de jovens nesse evento em Stuttgart e ele precisou estar com essas crianças no momento em que, esses jovens, quer dizer, no momento em que eles não podiam retornar ao Líbano. E as famílias começaram a ficar muito preocupadas, os jovens começaram a ficar preocupados também. Se tem uma noção lá no Líbano de que em um momento onde quase todo mundo está morrendo, ou uma pessoa vai morrer, a família tem que estar junta, para morrer junta. Então existe algo cultural bem forte, né? E aí ele entendeu que poderia se utilizar de algumas coisas que ele fazia enquanto professor naquele contexto. Então a pedagogia de emergência surge no momento de ajudar pessoas que estão em situação de guerra, de catástrofe, seja ela provocada pelo homem ou seja provocada pela natureza, para que não seja instalado um trauma. Se existe um momento de intervenção, esse trauma ele pode não ser instalado, mas do contrário, aí isso viram casos de saúde, aí realmente é só com ajuda médica, não seria caso de pedagogia. Mas até esse trauma se instalar, daí uma equipe de educadores, junto com uma equipe médica, terapeutas, pode fazer algo. E basicamente o que acontece numa intervenção, digamos, num campo de refugiados, por exemplo, na faixa de Gaza, que agora estava indo para o Egito, né? Estavam se refugiando no Egito. Pessoas da faixa de Gaza indo para o Egito, está lá um campo de refugiados. Aí vai uma equipe da pedagogia de emergência. Ou então aqui no Rio Grande do Sul, com as chuvas que aconteceram recentemente. Vai uma equipe da pedagogia de emergência. E o que a gente faz é olha para as crianças e adolescentes, olha como eles estão, quem está apático, quem está inquieto, agressivo. E aí a gente já olha, vê quem está com a gente, os profissionais que estão conosco, e nós começamos em roda. Então tudo começa em roda. Uma roda onde a gente vai trabalhar movimento, canções, música, um poema, para depois dividir em várias oficinas. O que a gente faz é brincar para curar, porque a alegria também é contagiosa, assim como o trauma é. E o que a gente vê é que crianças que passaram por uma situação muito estressante, elas param de brincar. Então, elas não conseguem, assim como existem mudanças fisiológicas, por exemplo, uma criança já está com 9 anos de idade e não tem mais enurese noturna, não faz mais xixi na cama. Mas ela passou por uma situação, como as chuvas que deram aqui em Pernambuco, por exemplo, e aí faz xixi no colchão. Um colchão que já foi conseguido através de doação. O que a família faz, bate na criança, né? Então, existe um trabalho que é feito com as crianças para tirá-la daquele estado, né, de quase instalação de um trauma, mas ainda não foi instalado, a gente age antes disso. Existe um trabalho com os educadores locais, porque depois de 2 semanas a equipe da pedagogia de emergência vai embora, e esses educadores conseguem continuar o trabalho e existe uma conversa com as famílias. E isso só é feito depois que as famílias começam a ver efeito. Quando percebe que a criança estava de um jeito, agora está de outro, aí é que eles chegam. No início são todos desconfiados, né? Mas quando a coisa começa a dar certo, aí o pessoal chega. Então, a ideia é trabalhar para prevenir a instalação de um trauma. Só que no Brasil, o que acontece é que a gente tem um país que gera traumas. É um país muito traumático. Então, a gente trabalha também com a pedagogia do trauma, que já é o que acontece após a instalação de um trauma, né? Por exemplo, o caso das crianças que a gente atende numa creche em que eu trabalho lá no Morro da Conceição, né? Existem coisas que acontecem. Por exemplo, houve o desabamento lá do teto da igreja, né? Lá no morro, recentemente. E ali a gente pode imediatamente fazer um trabalho com a pedagogia de emergência. Mas essas crianças já vêm com muitas coisas que aconteceram. Essas famílias já vêm de muitas histórias, são muitas violências. Então já é pedagogia do trauma, né? Quais os recursos dentre os vários que a gente tem para poder utilizar? Principalmente através da arte. Principalmente através do movimento, de pinturas, desenhos, de modelagem, de danças, de canções, contação de história. Tudo isso faz com que você comece a criar imagens internas e a criança seja retirada daquele lugar de paralisia, né, em que ela foi colocada. A pedagogia da emergência, ela tem uma organização internacional. Como é que funciona? Tem os Amigos da Arte de Educar e no Brasil ela começou a surgir por volta de 2012, quando algumas pessoas aqui se uniram para trabalhar com isso,
mas ela se formalizou em 2016, com a Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil. Então, se alguém quiser dar uma olhada, é só entrar no site da Pedagogia de Emergência no Brasil, que tem lá algumas informações. E aqui no Nordeste existe agora a Brigada da Pedagogia de Emergência, no Nordeste, da qual eu faço parte. Eu e mais 2 pessoas que são formadas em Pedagogia de Emergência, Lívia Mello e Marina Presbítero. E a gente conversa muito com o Reinaldo Nascimento, que é o presidente da Pedagogia de Emergência no Brasil, e é a pessoa que estava, por exemplo, no início de tudo que eu estava contando lá no Líbano, né? Que estava também com um grupo de jovens, que participou de várias intervenções no Quênia, no Japão, enfim, muitos lugares. E aqui no Brasil também. E no mundo tem muitos países que têm grupos? Tem. Eu, por exemplo, fiz a formação na Espanha. Uma formação que aconteceu na Espanha. Tem pelo mundo também. A sede, assim, isso surge na Alemanha, através dos Amigos da Arte de Educar. Isso é em alemão, não vou falar em alemão porque eu não sei. Mas nasceu lá e isso está começando a se espalhar. É recente, assim, a pedagogia de emergência, por exemplo, aqui em Recife, nem era conhecida. Quando a gente participou agora da construção do Plano Decenal de Direitos Humanos de crianças e adolescentes, não, para os próximos 10 anos, é que isso começou a ficar conhecido aqui. A gente já fez alguns seminários antes, para educadores, pessoal da assistência social, mas agora é que isso está começando a se espalhar. Então, acredito que existe um trabalho aí com o pessoal da Defesa Civil que começa a acontecer a partir desse contato, né? Principalmente porque a gente tem os casos pensando em emergências climáticas, os casos de enchentes que acontecem aqui. Então tem que pensar em abrigamento, o que acontece com essas crianças e adolescentes nos abrigamentos, né? Porque existe caso de violência sexual em abrigos. Enfim, são muitas coisas para pensar a nível de Recife. Nós vamos parar para um breve intervalo e continuaremos com essa conversa. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades, hoje falando do brincar como direito essencial, fundamental para as crianças. Estamos com Ju Fux e Helder Vasconcelos. Helder, queria começar esse bloco falando um pouco do Boi Marinho. Queria pedir para você falar do projeto e como é que ele promove o brincar através da cultura popular e como essa experiência tem impactado as crianças. Legal. Então, esse é vamos dizer, o lugar onde a gente se encontra, né? Onde eu e a Ju nos encontramos e onde também nossos desejos, as nossas visões assim se encontram também. Está diretamente ligado, até como ela já falou anteriormente, na ligação direta e profunda que existe entre arte e educação. A gente não deveria separar, né? A arte e a educação, elas estão juntas. Tanto a arte, ela é um instrumento de educação, como a educação também deveria ser um instrumento de arte para atingir a sua profundidade na educação. Enfim, estão muito juntas, né? Deveriam estar muito juntas. E o Boi Marinho, ele é, vamos dizer assim, antes de tudo, um desejo que eu tinha, né? Eu sou artista, então eu fiz desse fazer a minha profissão. Então eu tenho vamos dizer assim, um campo de necessidades de criação, mas a minha escola de formação é a tradição popular. Eu não me formei numa academia ou numa escola mais tradicionalmente assim, institucional, né? A cultura popular ela não é vista ainda na sua potência como um lugar de formação. Ela, embora tenha assim, o respeito e a admiração por uma parte considerada da sociedade, assim, mas ela, quando a gente pensa ela como formação, a gente não consegue perceber isso, né? Eu sempre cito um exemplo. Se você tem um filho, uma filha que chega em casa e diz que quer estudar teatro, ou música, ou dança, você não vai levar ela para um maracatu tradicional. O seu impulso principal é pensar numa escola, né? Onde é que tem aula de
de música, de dança. Né? Você pensa para o conservatório. E não estou aqui querendo confrontar esses contextos, né? É só para chamar a atenção de como a gente poderia ver esses espaços de tradição popular como lugar de formação. Então, eu fui aprendendo isso também com o tempo. Então, eu fui juntando. O Boi Marinho seria o resultado desse lugar de formação, coisas que até eu queria aprender também, esse lugar de criação e esse lugar quando a gente fala em formar, a gente está falando em educação. E totalmente ligada à minha escola, onde eu tive essa oportunidade de me formar, que é o Cavalo Marinho Maracatu Rural. Mas como ele é um espaço de criação, eu tenho essa abertura, eu não sigo exatamente uma tradição em si. Então, a gente saiu pela primeira vez no ano de 2000, então no ano que vem a gente completa 25 anos. Então, é uma brincadeira que tem essa regularidade. Saiu onde a primeira vez? A gente saiu, assim, ele já nasceu com essa ideia de participar, de visitar uma senhora que tem lá em Olinda, que sempre recebe essas brincadeiras, que é a Dona Dá. Então, o primeiro objetivo da gente era visitar a Dona Dá, que que fica no sítio histórico de Olinda, na Rua da Boa Hora. Mas aí, depois disso, a gente passou a brincar no Recife. Depois de um tempo, a gente visita amigos e mestres e mestras lá de Condado. Então, hoje são as nossas saídas principais. A gente tem visitas também na comunidade Xambá, que a gente já faz há alguns anos. A gente tem uma saída tradicional, que a gente sai da nossa sede e vai até o Poço da Panela. Então, a gente foi ampliando ao longo do tempo, né? E a gente vê na prática você cria a oportunidade de brincar, você percebe imediatamente essa necessidade das pessoas, a vontade e essa necessidade que é só você abrir. Então, a gente foi entendendo também que para a gente atingir esse objetivo estava no desejo de criar um campo de possibilidade para qualquer pessoa brincar. Então, por isso a gente se constitui como uma brincadeira aberta. Então, eu abro mão de determinadas coisas, por exemplo, de criar arranjos mais elaborados que precisariam de mais tempo para você entender e pegar. Eu abro mão de determinadas possibilidades para poder uma pessoa que nunca viu conseguir entrar e conseguir experienciar isso no corpo, como a Ju falou, que a gente tem que levar para o corpo essas experiências. Ao invés de ser uma apresentação ensaiada, você constrói com o público a apresentação, digamos assim. Assim, com o público que quer experimentar, que quer experienciar. Porque também tem aquele público que gosta e tal, mas que vai só para ver. É bem-vindo também, a gente curte, né? É uma troca, mas é diferente de você experienciar de dentro, tocando, dançando, cantando. A gente é uma brincadeira aberta porque a gente entende isso como... Então, hoje, a gente elabora e entende como um espaço de formação e de educação e até numa camada um pouco mais ali implícita, mas a gente tem consciência de que é um espaço terapêutico, sim. Porque o tocar, o dançar e o se movimentar, o cantar em grupo, seguindo princípios que a gente pode falar um pouco deles, que existem na tradição, eles são propiciadores de curas, né? A gente entende isso, a gente tem essa consciência. Ainda mais na rua, aberto, sem custo. Então, a gente é um campo de possibilidade que a gente abre para experienciar isso no corpo e para qualquer idade. Então, ela não é especificamente para uma faixa etária, qualquer idade. Então, isso passou a ser um objetivo dessa brincadeira, né? A gente não é também confrontando com outras possibilidades de fazer uma brincadeira, mas é uma escolha nossa, é um espaço de vivência, de experienciação, de existir junto, fazendo aquilo, né? Agora, claro, aí a gente também tem outros contextos, a gente se organiza num grupo menor e pode fazer uma apresentação, mas o eixo principal da brincadeira do Boi Marinho é esse, é possibilitar toda e qualquer pessoa de qualquer idade experienciar esses princípios e essa possibilidade de estar
brincando na rua, né? Nossa, por isso que eu estava comentando antes, né? Com vocês aqui antes da gravação, na pausa, que Boi Marinho é total pedagogia de emergência, porque esse sentimento de capacidade que as pessoas perdem diante de um desastre, ele é resgatado com a brincadeira, sabe? Então, sentir-se capaz de fazer alguma coisa, seja tocar um mineiro, tocar um bongo, dançar, cantar alguma coisa, fazer um trabalho com linhas, isso é o que faz a pessoa ir para frente. Então, por que as pessoas, agora na formação que passou do Boi Marinho, no edital, né, que foi aprovado, onde crianças iam para a formação e depois adultos iam para uma turma na formação, por que os adultos estavam dizendo que estavam se curando de ansiedade? É por isso. Porque você se sente capaz de fazer alguma coisa, então você tem sentido, significado, tem força, tem realização. Então, acho que o grande lance é criar um espaço seguro, e as tradições sabem fazer isso. O Boi Marinho sabe fazer isso, a pedagogia de emergência tenta fazer isso, de toda forma, sabe fazer, e ver as pessoas recuperando o brilho, quando se sentem capazes. Eu queria pedir para vocês explicarem um pouco como funciona o encontro de Boi Marinho, para quem nunca viu isso, porque eu já vi ao vivo. Sim. Mas quem nunca viu, como é? Como é que vocês descreveriam? Então, a gente, como eu falei, eu me formei na tradição popular, então eu tenho, né, eu faço parte ainda né, eu brinco no Maracatu Rural Piaba de Ouro, da família Salustiano, há 32 anos. Eu brinco cavalo marinho também há esse tempo, né? Então, tenho muitos, assim, então, eu levo essa experiência que não é uma invenção minha, eu levo essa experiência vivida, assim, para criar um contexto onde a gente possa vivenciar esses princípios que eu comento já o que seriam, né? Eu tenho ele um pouco organizado assim, posso explicar um pouco, para propiciar quem esteja interessado. Então, é aberto, qualquer pessoa pode chegar. A gente tem os ensaios regulares na Rua da Moeda, que está começando agora, no mês de dezembro, e a gente vai até o Carnaval. Essa é a nossa principal atividade. Então, qualquer pessoa pode chegar na Rua da Moeda toda terça-feira a partir das 19 horas. A gente tem instrumentos disponíveis, se você tiver o seu, pode levar também, mas a gente tem vários instrumentos disponíveis, é pegar e tocar. Mas eu nunca toquei. Aí eu digo, se você nunca tocou, você está no lugar certo. Porque aqui você pode chegar sem nunca ter... aprender, né? É para aprender, exatamente. E a gente tem pessoas que já têm mais experiência, que dão essa base para as pessoas que estão chegando, e a gente, vamos dizer assim, a parte de aprendizado racional, intelectual é muito rápido. São pequenas coisas que você consegue pegar rápido, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, e você já está incluído na roda, né? Você já está dentro do brinquedo. Aí a continuidade desse fazer é que vai dando a sua desenvoltura, a sua experiência e tal, mas com muito poucos elementos você já se sente parte, que é o que Ju estava falando dessa importância. Então, não tem segredo, são elementos muito simples que qualquer pessoa, isso a gente, não é só algo que eu acho que é, a gente vê isso. Qualquer pessoa tem condição de desenvolver e de estar junto com elementos muito simples. O trabalho maior para esse tipo de experiência é uma desconstrução extremamente equivocada que a sociedade faz para as próprias pessoas quando a gente cita a palavra música, dança e teatro. Esse é o maior trabalho. Não é fazer você atuar, não é fazer você tocar, nem é fazer você dançar. O maior trabalho que a gente tem é desconstruir o seu conceito equivocado de música, de dança e de teatro. E qual é o conceito equivocado que a gente O tem? primeiro é que eu não danço, eu não toco, eu não atuo, eu não sou ator, eu não sou músico. Então, música, dança e teatro são atributos do ser humano. Se você é humano, música, dança e teatro faz parte da sua existência. Qualquer criança que vivencia alguma coisa, chega em casa e, mãe, pai, é o seguinte, o meu amiguinho chegou não sei o que, fez isso, tal. Isso ele está atuando. Quando ele vai e ele conta alguma coisa da experiência dele, ele está numa situação de teatro.
Se a pessoa tem um coração batendo dentro de você, ele tem a base rítmica. Ele é música, ele respira, ele tem um coração batendo, ele se desloca, ele se entende? Mesmo uma pessoa que se diz que por alguma razão não tenha mobilidade física, mas ele está existindo, os atributos da música estão todos existindo nele. E da mesma forma a dança. Criar esse estado da dança não é algo para pessoas específicas da humanidade, é para todo e qualquer ser humano. O que está errado é o conceito. O que é música, o que é dança, o que é teatro. Sei lá, 80% das pessoas... Isso é um conceito criado por um instrumento de imperialismo e dominação. O que é dança, 80% das pessoas vão pensar em balé clássico. De onde vem isso? Teatro, ator, atriz, 80% das pessoas vão dizer, você já fez alguma novela? Mas de onde vem isso? Entende? Está muito mais ligado ao conceito do que é música e do que é dança e do que é teatro do que o que é fazer música, dança e teatro. Então a gente precisa desconstruir isso. Se a gente desconstrói isso, a gente fica livre para ser o que a gente tem, o que a gente é. Aí se você cria essa situação, a pessoa vai experienciar esses atributos da música, da dança e do teatro. Então o que o Boi Marinho faz é criar a circunstância, mas ele não está inventando roda nenhuma. Que é a mesma função do adulto com relação ao brincar da criança. A função do adulto é garantir o espaço seguro para que ela brinque. Nada mais. Garantiu, você pode criar à vontade, pode experimentar à vontade. Aí, para não deixar de falar sobre que princípios são esses, porque, veja, a gente está aqui conversando, aí a gente diz assim, pessoal, vamos brincar? Eu falo, Bárbara, vamos brincar? Se a sua resposta for positiva, sim, e eu fico calado, o que é que vai acontecer? Qualquer criança iria fazer uma pergunta. Vamos brincar? Sim. E aí? Cadê? De quê? De quê? De quê, exatamente. Então, a gente tem um de quê muito potente. Então, a gente tem que entender que a tradição popular é um lugar de produção de conhecimento ancestral, que não foi criado agora, foi constituído ao longo de muitas gerações, testando, experimentando, tá? E formatando um jeito de brincar. No meu entender, eu vou formatar aqui, mas isso não é, isso é o que é, isso é o que está. O que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente organizar em palavras. No meu entender, esse brincar, ele é uma relação direta e precisa com uma pulsação perceptível e regular. O que é uma pulsação perceptível e regular? 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tum. Qualquer pessoa que está nos ouvindo agora acompanha isso, porque é uma pulsação que é perceptível para o ser humano e ela tem uma certa regularidade. Fazer algo seguindo essa pulsação regular é um ponto, é um dos princípios básicos desse fazer da tradição popular. O próximo passo é dar continuidade a isso, repetir isso. Porque se eu fizer 1, 2, 3, 4, tum, 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 e aí eu não dou continuidade e fico fazendo tum, 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 acabou a brincadeira, entendeu? Eu tenho que repetir isso. Se a gente ficar aqui, tum, 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 repetindo, aí eu estou seguindo esse segundo princípio, que é o repetir a relação direta com essa pulsação. Aí eu vou cansar. Eu vou repetir tanto isso que vai me dar eu vou cansar fisicamente. Esse é um ponto importante de continuidade. Eu tenho que continuar para eu instaurar o segundo princípio, que é o de superação. Se eu conseguir repetir, se eu criar um jeito no meu corpo, na brincadeira e na motivação da brincadeira de continuar, quando eu estiver cansado, eu supero aquele momento. Aí acontece o quarto princípio, que é a expansão. Você expande, o seu corpo expande. Você experiencia um estado corporal ampliado, expandido. Muito simples, mas é muito perceptível.
Aí eu chamo de expansão. Então são esses princípios: relação com a pulsação, continuidade, superação e expansão. Toda criança brinca disso. Praticamente todas as brincadeiras das crianças, elas estão fazendo isso. Elas criam algo regular, brincam. Não é à toa que uma criança fala de novo. Sim. É por isso, no meu entender. E quando ela cansa, ela não para e ela expande. Então ela vivencia isso. A tradição popular, ela criou esse de quê com a música, com a dança e com o teatro. Então isso é uma forma de perceber como é que atua isso. Muito bem, pessoal, vamos parar para um breve intervalo e continuamos essa conversa. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estou hoje com Helder Vasconcelos e Ju Fux conversando sobre brincar como direito fundamental. A gente estava conversando sobre o boi marinho no último bloco, né? Queria pedir para você, Ju, falar um pouco sobre, já que você trabalha com crianças, né, como educadora e tudo mais, queria que você falasse um pouco da importância para as crianças de ter esse tipo de experiência e a importância de ter contato com a cultura popular. É muito concreto que o professor, uma professora, né, o educador e a educadora são pontes de cultura. Então, a pergunta é que ponte é essa que a gente quer ser, né? De qual cultura que a gente está falando, porque essa é a nossa função. Então, nos espaços formais, né, de educação, escola formal, lá o professor entra para mostrar um pedaço de mundo através do ponto de vista de mundo que ele tem, que ele carrega. Então, para mim, uma professora e um professor digno de ser professor e professor, além de precisar ser muito ética e ético, né, ter um olhar sensível para o ser humano, tem que ter relação com cultura popular, para mim. E trazer essas pérolas, os ouros da humanidade, né? Que é essa construção de anos, é gente ali resistindo, né? Cantando e dançando para resistir e por isso existindo. E existe numa complexidade e numa beleza que a gente não encontra em outras coisas, né? Então, na tradição, a gente encontra tudo que a gente precisa para trabalhar, português, para trabalhar matemática, porque se você trabalha ritmo, você trabalha matemática, você trabalha múltiplos, trabalha tabuadas, e aí, enfim. É tanta coisa que existe ali. É tão complexo o universo da música, né? E como isso pode, se eu quiser, decodificar e transformar num outro conhecimento que vai para a sala de aula, né? Mas é muito importante perguntar o que vai para a sala de aula, qual é o chão de escola que a gente quer construir. Hoje em dia, precisamos pensar, né, o que é uma educação decolonial. Precisamos pensar numa educação antirracista e não é só por consciência política, não. É porque, inclusive, é lei. É bom avisar, né, quem está ouvindo, que por acaso não saiba, tem que fazer. Então, é um espaço mesmo. Tem gente que não pensa nisso, mas a função do professor e da professora é de construção de futuro, né? Então, a gente está aqui trabalhando com as crianças, pensando em tudo que elas podem ser se elas atingirem a sua magnitude. É só isso. A gente só quer criar a possibilidade daquilo que existe dentro delas poderem sair. Então, se eu tiver a oportunidade de fazer aquilo luzir, pronto, né? Meu trabalho está feito. Você acredita que essas manifestações culturais podem ajudar a resgatar tradições locais e fortalecer o sentimento de pertencimento das crianças em suas comunidades? Sim, com certeza. Algumas, às vezes, estão deslocadas e nem conseguem viver a comunidade, até porque hoje vivem lá em seus condomínios, né? Tudo fechado. Agora, existem outras que estão em espaços comunitários e não vivem. Então, vivem o que é um mundo globalizado, né? O que o capitalismo empurra. Então, esses grandes cantores e cantoras, que lá não tem muita coisa para acrescentar para a gente, mas é aquilo que escuta, ao invés de estar vivendo o ponto de cultura na comunidade. Então, você vê, por exemplo, o trabalho de Guitinho, que já se encantou lá na comunidade da Xambá, que foi um trabalho, um esforço para criar aquele centro cultural ali, porque existe coisa ali que diz respeito ao que eles fazem há muito tempo e aquilo precisa estar colocado, aquilo precisa estar colocado no mapa, sabe? Tem um livro
que o título é O Mapeias ou Te Mapeiam. Então você precisa mapear o lugar e dizer, aqui a gente faz isso, para que outras pessoas, outras formas não venham de fora e venham massacrar e exterminar aquilo que existe no lugar. E o que a gente vê nesses nossos anos de Brasil, de batizado de Brasil, é realmente o extermínio, é o silenciamento de culturas. E tem muita voz que precisa sair, porque essas vozes elas carregam história. É que nem tu conhece um poema de Ney Lopes chamado História para Ninar Caçubuanga? Eu vou procurar e já eu lhe mostro, mas é no sentido do que ele diz lá, assim. É por cantar, é por se dar, é por amar, por estar junto, por formar a roda que a gente consegue construir um povo, né? Acho que a tradição tem para ensinar dentro dos espaços formais de educação o que é comunhão, o que é cuidado, né? O que é resistência e possibilidade de transformação. Humanidade. Acho que se a gente for pensar numa educação humanizada, não tem como fugir o olhar da tradição. E não é só por uma questão de um certo bairrismo. A gente está falando de conteúdo. Por que a tradição? Porque o nome já está dizendo, aquele conteúdo, ele atravessou, ele se tradicionalizou. Então, para ele ter atravessado o tempo, é porque ele foi testado e aprovado durante muito tempo, por muitas gerações. Porque tradição popular, ela é uma experiência do corpo. Pode ter muitos livros escritos, mas essa experiência não vai ser adquirida se a gente não levar para o corpo. Então, ela foi experienciada por corpos que vieram antes da gente. E foram fundamentais para a existência daquelas pessoas. Elas criaram uma das maiores motivações de tradicionalizar, de permanecer fazendo isso, foi necessidade. Porque, paradoxalmente, a tradição está nos lugares mais pobres e desassistidos. Uhum. Não tem que ter vergonha de dizer isso, é fato. Uhum. Tem tradição popular? Conhece algum maracatu ali de algum prédio de Boa Viagem? Não tem, cara. Maracatu está na periferia. Pode ter alguém que mora em Boa Viagem que brinque. Não estou julgando, não estou falando mal de ninguém que mora em Boa Viagem, pelo amor de Deus. Eu também moro num bairro mais de classe média e tal. Mas eu digo assim, mas a produção mesmo. Então, paradoxalmente é isso. Essa produção desse conhecimento está diretamente ligada a uma necessidade. Então a gente está falando de manutenção de uma tradição que é fundamental para a nossa existência. Se não tiver isso, acabou. Porque a gente está falando de música, dança, teatro, mas essa tradição, esse conhecimento tradicional, ela está na agricultura, na alimentação, na arquitetura, está em muitos lugares. Se a gente perde esse conhecimento, acabou. A gente não vai saber o que fazer mais. Está fazendo um ano, né, já que Nego Bispo se encantou, e uma das coisas que ele falava assim, quando perguntavam qual é a indicação que você daria para os mais jovens, ele falava assim, o que eu poderia indicar para os mais jovens é que escutem os mais velhos, a geração dos velhos. Porque é isso, foi muito testado, é aquilo ali. E o conhecimento que a gente chama da tradição popular é por isso, né? Porque ali tem formas de se relacionar e de resolver problemas. A gente está tão acostumado assim, a gente não mata uma galinha. A gente come galinha, mas a gente não mata uma galinha. Então, alguém tem que saber fazer isso. Aí você vai recorrer sempre a uma indústria, uma coisa assim. Então, ele está em toda e qualquer produção, né? Construir uma casa, a gente não levanta uma parede. A lógica anticapitalista está nas experiências em roda que a tradição traz. É ali que você encontra. Eu achei o poema. Eu posso ler? Pode. Se chama História para Ninar Caçubuanga, de Ney Lopes. Um dia, Caçubuanga, alguns chegaram. A pólvora no peito, uma bússola nos olhos e as caras inóspitas vestidas de papel. Vieram numa nau de velas caras bordadas de cifrões. Suas mãos eram de ferro e falavam um dialeto de medo e ignorância. E fomos, amontoados, confundidos, fundidos, estupefatos. Nossas dignidades eram dadas mar atrás aos peixes. Chegamos. Nosso suor foi o doce sumo de suas canas. Nós,
bagaços. Nosso sangue eram as gotas de seu café. Nós, borras pretas. Nossas carapinhas eram nuvens de algodão, brancas, como nossas negras dignidades dadas aos peixes. Nossas mãos eram sua mão de obra. Mas vivemos Caçu e cantamos um blues. E na roda de samba, de roda, dançamos. Venceram quase todas as competições. Nossos poemas formaram um grande rio. E amamos e nos demos, e nos demos e amamos. E de nós fez-se um mundo. Hoje, Caçu, nossas mulheres, os negros ventres de veludo, manufaturam de paina, de faina, os travesseiros, onde nossos filhos, meninos como você, Caçuboanga, hão de sonhar um sonho tão bonito. Porque Zambi mandou e está escrito. Aí a gente termina assim: viva, ora viva, porque lá está escrito, ora viva. Pessoal, a gente está chegando perto do fim. O que eu queria ainda que vocês falassem um pouco para a gente é sobre quais são os principais obstáculos para a gente ampliar o direito das crianças ao brincar e quais são os caminhos que vocês enxergam para a gente se aproximar desse direito. Eu acho que a gente tem que... É difícil, né? Uma resposta difícil, mas eu acho que a gente tem que abrir realmente para todas as frentes. Então, a frente da lei, né? Do poder público mesmo, das instituições, do governo. Essa é uma cobrança e é uma insistência que a gente tem que ter sempre, mas também buscar essas frentes, não digo assim, espontâneas no sentido da instituição, né? A gente também buscar e encontrar essas frentes de resistências que estão nos grupos de tradição popular. Então, desde um grupo... Os guerreiros do Passo, que trabalham, que dão aula numa praça, até um maracatu estrela brilhante lá no alto, ao cavalo marinho lá da Mestra Anice, que trabalha com crianças lá em Condado. São muitas frentes. Ali tem um conhecimento e ali tem uma produção que pode nos trazer muitas possibilidades. Mas é isso, mas também está junto ali do poder público também e se possível, virando lei mesmo. Certamente, assina embaixo. E a gente precisa pensar numa cidade que olha para as crianças também, a construção dessa cidade. As crianças agora, existe agora um novo CID de doença, né, que é o déficit de natureza. Existem crianças adoecendo por falta de natureza, existem adolescentes que já passavam por ansiedade, enfim, e automutilação, suicídio, está chegando na infância também. Por quê? Né? O que a gente tem que cuidar? Como é que a gente retira mais esse mundo de ostentação e virtual, onde a gente se mostra e precisa da aprovação dos outros nas redes sociais? Como é que a gente traz mais chão, natureza, gente que sabe que tem algo para passar, e aí as crianças aprendem com essas pessoas, porque aprendem com o viver dessas pessoas. A gente tem que buscar isso, é direito da criança, e a gente precisa pensar em cidades voltadas para crianças e adolescentes, com certeza. E claro, quando a gente fala de criança, a gente está falando de adultos, né? Porque são os adultos que possibilitam. Eu lembro, eu tenho filhos, né, são adultos hoje, mas já foram crianças, que eu ouvi de uma amiga uma vez que era assim, estar com as crianças, assim, a gente fazer algo com as crianças, brincar com as crianças, tem que ser um compromisso, né? Eu fui pai jovem, mas aquilo me chamou muita atenção, porque a gente tem compromissos com tudo. A gente tem um compromisso com o trabalho, tem um compromisso, né, com o supermercado que a gente precisa fazer, senão falta comida. A gente tem compromisso com tudo, mas a gente não tem um compromisso de brincar. O brincar é assim, se eu tiver alguma energia, se eu conseguir, eu vou lá brincar. E o adulto, brincar com a criança tem que ser um compromisso. Isso me ajudou muito. Então eu estava ali naquele dia, cansado, naquele final de semana, por alguma razão e tal, mas eu dizia, isso é um compromisso. Eu tomar isso como o adulto tomar esse brincar com a criança. Um compromisso faz diferença. E aí vai de acordo com o que pode. Brincar pouco já é significativo. Não brincar é que é. E eu sempre pensei tanto isso, assim, sempre me chamou muita atenção. Por que criança gosta de brincar com adulto? Criança adora brincar com adulto. Mas por quê? Ele já brinca tanto com as outras crianças e tal. Ele adora brincar com adulto, porque toda a referência dele
da criança é o adulto. Ele é o adulto que leva ele para comer, o adulto que leva ele para escola, o adulto que leva ele, desloca com ele não se desloca. Mas a coisa que ele mais quer, que mais faz, o adulto não faz. Então, quando um adulto brinca, para mim é como se desse uma perspectiva de futuro e de uma possibilidade de dizer, ufa, encontrei um adulto que brinca, ele adora, que ele entende que ele pode virar um adulto bacana também, entendeu? Então, se você prestar atenção, junta essas duas coisas, que a criança adora brincar com o adulto e que tem que ser um compromisso, que você vai criando esses espaços de brincar com as crianças, né? Já tem até um fenômeno acontecendo que é uma interferência no desenvolvimento da fala das crianças. Tanto essas que passaram pela pandemia, como as que estão vindo e não estão conseguindo desenvolver a fala corretamente. Porque agora não existe mais a presença de um adulto na minha frente falando para que eu consiga acompanhar e consiga também movimentar. Gente, nosso tempo acabou, vamos ter que encerrar. Queria pedir só para vocês dizerem um pouco assim, como encontrar mais do trabalho de vocês, como acompanhar, Helder. Então, o Boi Marinho está a partir desse mês de dezembro, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, na Rua da Moeda, os ensaios abertos, sem nenhum pré-requisito, qualquer um pode chegar. E é isso, e é a nossa temporada de Carnaval 2025. Vocês estão no Instagram, Estamos né? no Qual é o Instagram, arroba? Boi Marinho, todas as atividades a gente vai informando ali. Muito bem, Juliane. Vocês podem procurar também a Pedagogia de Emergência, também no Instagram. Tem uma olhadinha também na Aliança pela Infância. Deem uma lida no livro de Luiz Rufino, chamado Jogo de Corpo, acho, alguma coisa assim. Mas lá fala muito do que foi dito aqui, né? Para a gente entender o que significa esse amamos e nos demos e amamos, que nem Lopes fala. E vão pra rua e deixa o boi vadiar. Isso, e por sinal, Deixa o Boi Vadiar é o título do nosso álbum que tá em todos os streams aí de música. E a gente vai ouvir um pedaço de qual música agora no final? Atenção, vamos ouvir? Malabá, 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 malabá. Malabá, deixa o boi vadiar. Malabá, 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 malabá. Malabá, deixa o boi vadiar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo conversar com vocês. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos. O roteiro foi de Gabriel Tomás. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta-feira e domingo às 18 horas na 99.9 FM na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Além disso, estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga a nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. E o nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Malaba, 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 malaba. Malaba, 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 malaba. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba,
malaba, malaba, malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Deixa o boi vadiar, rapaz. Malaba, deixa o boi vadiar. Embora. Oi. Eita. Deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba, deixa o boi vadiar. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.